Quem abriu em Salmos 91 diz amém. Vamos ler apenas 16 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos, ele lhe dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Pois Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos mais uma vez. Santo Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Ó Senhor, é tudo que mais precisamos. Não há nada, Senhor, não há nada nada mais, Senhor, nessa terra aqui, que nós precisamos mais do que a sua palavra. Sabemos que muitas vezes nem sempre é aquilo que nós desejamos, mas é aquilo que realmente precisamos. Portanto, nessa manhã, que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o seu texto tem a nos falar nessa manhã. Que teu Espírito Santo conduza a sua igreja nos átrios do coração de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O ano era 1949. Jim Elliot escreveu uma das suas mais famosas frases, que inspiram pessoas até hoje ao redor do mundo inteiro. Abre aspas. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode perder, para ganhar o que não pode perder. Em seu diário, a frase remetia à passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 9, ressaltando o contraste entre as riquezas do mundo, que são perecíveis, e a habitação celestial, que é eterna e que dura para sempre. Diante destas tais verdades, inspirada pelas Escrituras, Jim e seu amigo Pete decidiram partir para o Equador, com o objetivo de levar o Evangelho de Jesus a uma das aldeias mais isoladas e mais perigosas no interior do país equatoriano. Depois de muitos anos de preparação missionária, a equipe liderada por Jim e Pete pousa em Palm Beach em 3 de janeiro em 1956. 3 dias depois, 3 membros da tribo Huaorani foram ao seu encontro. E ali, milagrosamente, os missionários tiveram contato com a tribo indígena pela primeira vez, em um tom amigável. Porém, contrariando as expectativas iniciais, um grupo de Huaorani organizou uma emboscada contra a equipe missionária. E eles foram brutalmente mortos à lança. Seus corpos lançados nos rios. E depois de muitos dias, apenas 4 dos corpos foram encontrados. O que essa história tem a ver com Salmos 91? A esposa de Jim, a Elizabeth Elliot,
escreveu uma biografia em prol do seu marido, chamada Shadow of the Almighty, A Sombra do Altíssimo, Vida e Testamento de missionário Jim Elliot. O título da biografia, curiosamente, é inspirado em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 5, você não terá terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Ao lermos essa passagem, eu te faço uma pergunta. O que vem em primeira compreensão já na sua cabeça? Naturalmente, quando lemos Salmos 91, nós entendemos que parece que habitar à sombra do Todo-Poderoso e repousar no abrigo do Altíssimo significa que se alguém jogar uma lança em nossa direção, ela não irá nos atingir. Mas como é possível não nos atingir se atingiu o marido de Elizabeth Elliot? E como é possível ela colocar o título da biografia de seu marido como A Sombra do Altíssimo? Só há duas razões. Ou ela, quando intitulou a biografia, era ingênua, ou ela estava entendendo o verdadeiro significado de Salmos 91. Irmãos, o Salmos 91 é o que Deus irá nos ministrar nessa manhã, onde nós iremos aprender o que realmente é estar debaixo da proteção divina. O que realmente é estar debaixo da sombra do Altíssimo. Você deseja ser protegido por Deus? É tipo perguntar assim, quem respira nessa sala, levanta a mão. Se você pergunta até para um ateu, ele vai falar, pô, com certeza vai, protege aí. Quem não quer? Mas o que realmente significa estarmos debaixo da sombra do Altíssimo? O Salmos 91 é um desses salmos especiais. Ele está gravado na ponta da língua de toda pessoa. E normalmente aberto sobre algum móvel da casa de uma multidão de pessoas. A verdade, irmãos, é que as pessoas se voltam constantemente em Salmos 91 em meio aos perigos e adversidades da vida. Se olharmos para Salmos 91, nós iremos ver que para muitas pessoas, o Salmos 91 é uma espécie de antídoto contra o fracasso, proteção contra o mal olhado, poção mágica contra espíritos malignos. Irmãos, conta uma história que uma igreja rasgava, abre aspas, né? Abre aspas, umas aspas bem grandes, uma igreja, né? Rasgava a folha do Salmos 91 e fazia um chá. E vendia, em nome da proteção divina. O chá de Salmos 91. Um banho de criatividade. Um banho. Empreendedores. De Satanás. É claro que esse chá só valia se comprasse na igreja deles. Né? Não poderia ser feita em outro lugar. A verdade, irmãos, que Salmos 91 é um dos textos mais famosos da Bíblia, mas ao mesmo tempo um dos mais mal interpretados dela. Com certeza podemos afirmar que estes salmos não têm relação alguma como antídoto contra a doença, poção mágica contra espíritos demoníacos, mas nós podemos afirmar categoricamente que este salmo sim fala da proteção de Deus em relação aos seus filhos e a preservação do propósito supremo de Deus permanecendo intacto, mesmo em meio às calamidades da vida. A composição do Salmos 91 é anônima, não sei se você sabe disso. Por exemplo, o Salmos 91 está entre o 90 e o 92. O 90 é atribuído a Moisés, 92 também. Mas o 91 é anônimo, irmãos. Não possui título algum. É claro que a tradução grega Septuaginta do Antigo Testamento atribuiu a Davi, mas é uma sugestão. A questão, irmãos, importa-nos notar o seguinte,
que a palavra de Deus é atemporal, não importa se foi Moisés, se foi Davi, quem escreveu está inspirado por Deus e está falando ao nosso coração. Se nós formos olhar para a história antiga de Israel, Deus foi totalmente capaz de proteger o seu povo da opressão, de perigos, de pragas, de ataques militares e até ataques satânicos. E se Israel confiasse em Deus, obedecesse a sua palavra, eles seriam protegidos por Deus, mesmo antes da Babilônia, dentro da Babilônia e depois do duro recomeço depois da Babilônia. O salmista, além de estar falando aos crentes da sua época, o povo de Israel do Antigo Testamento, o Salmo 91 fala ao povo de Deus hoje no século 21. E a boa notícia, irmãos, é que o Salmos 91, Deus fala conosco nessa manhã. Amém? A melhor maneira de entendermos Salmos 91 é entendermos a sequência de pensamento em todo o capítulo. Por isso, irmãos, nós iremos quebrar o Salmos 91 em 3 grandes partes. A primeira parte, verso 1 ao 2. A segunda parte, verso 3 ao 13. E a terceira parte, do verso 14 ao 16. Fique calmo, está sendo gravado. Você pode, se perder alguma anotação, revisitar esse sermão com seu bloco de notas. Então, é importante observar que a estrutura do capítulo, nós estamos quebrando em 3 grandes partes, a partir dos 3 grandes discursos que são feitos dentro de Salmos 91. No Salmos 91, do verso 1 ao 2, existe um discurso que enfoca naquele que crê em Deus e fala com Deus. Do verso 3 ao 13, o salmista se dirige apenas à pessoa que crê em Deus. Mas no terceiro discurso, do verso 14 ao 16, o próprio Deus fala assim: com licença aí, salmista, agora eu vou falar. Versículo 14 ao 16, Deus intervém, falando ao leitor do Salmo, confirmando a garantia da segurança do cristão, que é o tema destes Salmos. Então, no primeiro discurso, ou vamos aqui trazer em uma linguagem evangelical, a primeira boa nova, porque discurso na Bíblia é boa notícia, é uma boa notícia. Então, a primeira boa notícia de Deus dada ao seu povo, em Salmos 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz, primeiro discurso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Irmão, você sabia que certa vez o incrédulo, ele murmurou a seguinte expressão: de que adianta servir a Deus se não há nenhum privilégio? Se o teu coração já murmurou dessa forma, por achar que servir a Deus não há nenhum proveito, saiba que sim, não deixe Satanás te enganar. Há sim benefícios de servir a Deus, e o povo de Deus é o povo mais privilegiado nessa terra. Vou listar para nós alguns. Em primeiro lugar, versículo 1 e 2 fala que temos o esconderijo do Altíssimo e temos descanso à sombra do Onipotente. Oh, meus irmãos, rico ou pobre, doutor ou analfabeto, aristocrata ou plebeu, jovem ou velho, enfim, meus irmãos, todos têm entrada no esconderijo do Altíssimo por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, habitamos o esconderijo do Altíssimo e descansamos à sua sombra. É interessante que temos 2 palavras centrais nesses 2 versículos. Nós temos habitar, que é a palavra hebraica que quer dizer permanecer, e nós temos a palavra esconderijo, que a palavra no original significa abrigo, mas não é um abrigo quando chove e a gente coloca o guarda-chuva, mas é um abrigo entranhavelmente que nós nos escondemos de tudo e ninguém tem acesso a nós naquele lugar. Isso é muito forte. É muito mais do que guarda-chuva em dias de chuva. É um abrigo subterrâneo, impenetrável, intocável. O salmista está falando isso. Que Deus é este abrigo.
Deus não é guarda-chuva em dias de adversidade. Deus é abrigo. Deus é uma muralha impenetrável. Por exemplo, num grupo de soldados, essa palavra está mais ligada ao ambiente de guerra do que do ambiente da vida cotidiana. Por isso, quando a gente pensa, Deus é meu abrigo, a gente tem que pensar a partir do ponto de partida, do pressuposto que o salmista está escrevendo. O salmista escreve num pressuposto de guerra. Até por causa disso que a Septuaginta indica que seja Davi, mas pode ser Moisés também, não tem problema algum. Ele está falando sobre abrigo. Abrigo. Então, quantos de nós já estivemos em guerra? Já estive em guerra? Não, guerra física mesmo, assim, de exército. Meu Deus amado. Olha que incrível isso. Nós vamos entender. É bom que o meu pai é militar, o meu pai sabe muito bem o que é um abrigo, a importância de um abrigo. Você está correndo a vida, está correndo risco ali a sua vida, irmãos. Quando você tem um abrigo, irmãos, você está tipo assim, não é trincheira, onde o inimigo está vendo você. Abrigo é quando o inimigo não te vê. É quando ele não consegue nem te olhar. O salmista está falando que Deus é um abrigo que o inimigo não apenas nos toca, ou dá tiros que não nos acertam. Deus está falando aqui, através do salmista Davi, que Deus é um abrigo que o inimigo não consegue nem nos olhar, não consegue nem nos avistar, não consegue nem tentar mirar, porque não consegue nem ver, porque Deus é esse abrigo impenetrável. Spurgeon diz que nenhum refúgio pode ser comparado à própria sombra do Senhor. Pois se o pássaro foge para o bosque, a raposa corre para a sua toca, cada criatura busca o seu refúgio na hora do perigo. Do mesmo modo, nós, quando corremos perigo, temos um abrigo, temos o Senhor. Irmãos, isso não há força bélica, isso não há nada nessa terra que possa levantar uma muralha tão forte para te proteger como Deus nos protege, cara. O segundo discurso nós encontramos aqui no versículo 3. E é mais um benefício, um proveito espiritual daqueles que estão em Deus. Acompanhe comigo a parte A do versículo 3. Como crente bereano, né? Ouve sermão com a Bíblia aberta, conferindo se não está passando, não está, né? Versículo A, parte A do versículo 3. Pois te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Quando eu era criança, eu via as histórias da escola dominical, eu ficava sempre relacionando ao pássaro. Nós fazíamos aquela casinha para pegar os pássaros, sabe? Aí o pássaro vinha ali, caía na armadilha, você sabe o que é, ia para a panela. E, gente, cresci nessa cultura, né? E, irmãos, olha que engraçado. O salmista está falando que Deus nos livra do laço do passarinheiro, dessas armadilhas. Aqui tem uma boa notícia e uma má notícia. Primeira, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus nos livra do enganador. De que não importa o tamanho da astúcia do enganador. De quem tenta nos persuadir. Que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Mas é carregada de uma, abre aspas, má notícia. Porque a Bíblia nos diagnostica. É verdade, isso mesmo. A Bíblia traz um diagnóstico de quem realmente somos. Somos pássaros. Sabe o que é ser pássaro na Bíblia? Tolo e fraco. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Somos como pobres pássaros, muitos propensos a sermos atraídos à nossa destruição por adversários ardilosos. Somos como pássaros. O pássaro vê lá a comidinha, ele vai. Ele nem percebe que é um laço do passarinheiro para pegar ele. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas, tolos e fracos. É isso mesmo, você acordou domingo de manhã para chegar numa igreja que está em reforma, para ouvir que você é tolo e fraco, mas essa é a melhor notícia que o teu coração pode ouvir, a verdade sobre si, porque quando Deus nos fala a verdade sobre quem realmente somos, ao mesmo tempo Ele despeja quem Ele é sobre nós. Ele nos abraça, Ele nos encoraja, isso é muito bom, irmãos. Então, a Bíblia nos traz o verdadeiro diagnóstico de quem somos, tolos e fracos. Ei, meu irmão, sem Deus e com Deus, você é constantemente atraído por armadilhas.
Você é atraído pelos seus próprios desejos, a ser levado a laços de coisas que você olha e fala: ah, mas isso é inocente, ah, mas isso daqui mas não fala de cruz, mas ele faz a gente rir pregando. E a igreja fala de Jesus, mas o foco é no milagre e no crescimento financeiro. É laço, irmãos. É laço do passarinheiro. A teologia liberal, a teologia moderna, a hipergrace e um monte dessas ideologias são facilmente que querem atrair a gente para nos roubar a nossa fidelidade de Deus. Somos como pássaros, somos facilmente atraídos. A boa notícia é que temos uma promessa, que mesmo que não tenhamos olhos para ver, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mesmo que nossos braços sejam curtos, os braços do Senhor são fortes. Mesmo que o nosso coração seja frágil, o coração de Jesus é forte. Mesmo que nós sejamos pequenos, o nosso Deus está sentado no alto e sublime trono. Mesmo que sejamos temporais, o nosso Deus é eterno. Mesmo que consigamos olhar apenas alguns anos à frente da nossa vida, Deus, ele está olhando o início, meio e fim. Ele já nos viu, nos teceu antes da criação do mundo e nos predestinou antes da fundação do mundo para viver para o louvor da sua glória e ter plena satisfação nele para sempre. Isso é uma boa notícia, irmãos, e não para por aí. Salmos 91 está recheado de promessas. Versículo 4, acompanha comigo até o versículo 6. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Versículo 4, ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção e escudo. O que é verdade aqui? Verdade que não é a razão. Ah, eu tenho a razão, então eu estou do lado da verdade. A verdade que não é a razão dos homens, a verdade que é uma pessoa, é Jesus. Estar em Jesus é estar na verdade, e estar na verdade é ser protegido por ela. Por isso não precisamos defender a verdade, é a verdade que nos abençoa, nos protege e nos defende. A verdade não é cordeiro, a verdade é leão. É ela que avança, irmãos. Temos aí no versículo 5, nós temos assim uma promessa de: não terás medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Irmãos, é cheio de promessas. E o versículo 7 para mim é o que desata o nó para compreendermos o que realmente o Salmos 91 está falando ao povo de Deus. Versículo 7 diz: caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quantos aqui sabem de cor esse versículo? O que será que ele realmente significa? Ao entendermos isso, parece que habitar na sombra do Todo-Poderoso, repousar no abrigo do Altíssimo, significa que se alguém lançar uma lança em você, tu não serás atingido. Mas eu faço uma pergunta para irmos mais profundo. Vamos descer mais um degrau? Vamos? Todo mundo está compreendendo até aqui? Tá ok? Diz amém. Então vamos descer agora um degrauzinho. Vamos descer mais um degrauzinho. Como isso pode ser verdade para a esposa de Jim Elliot? Como que pode ser verdade para ela? Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Mas como que pode ser verdade na vida dessa mulher que perdeu seu marido missionário à beira de um rio morto a flechada pelos índios equatorianos enquanto ele tentava evangelizá-los? A sombra do Altíssimo? Como? Se Jim Elliot foi morto a flechada. Ou o Salmos 91 está errado, ou a gente não compreendeu o que ele realmente significa. Nessa manhã é o que nós estamos trabalhando para isso. Teve uma frase que Jim falava assim, ó: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ouça com atenção. Ambos queriam dizer
tanto ele quanto a sua esposa, ao intitular sua biografia Sombra do Altíssimo, que a flecha que voa durante o dia, se matar um dos filhos de Deus, Deus faz isso para ganhar e não para perder. Deus nunca perde. Mas como que Deus pode usar uma aparente derrota como um instrumento para a vitória? Foi isso que Satanás não entendeu. E é por isso que o próprio Satanás usou os Salmos 91 em Mateus capítulo 4, tentando Jesus para ir pular do templo, porque falou que os anjos darão ordem ao respeito. Mas vemos que Jesus, irmãos, não usa os Salmos 91 para se proteger. E nem Estevão, quando estava sendo apedrejado, usa Salmos 91 para se proteger. Nem Tiago, quando estava sendo decapitado, usa Salmos 91 para se proteger. Nem Paulo, quando estava sendo espancado repetidamente com varas. E nem Jesus, quando se curvou na cruz e entregou o seu espírito, usou os Salmos 91 para se proteger. Nenhum deles entendeu os Salmos 91 como significado que os filhos de Deus nunca sofrerão pelas mãos dos inimigos, mas sim que quando os filhos de Deus sofrem, quando perdem, eles estão aprendendo que permanecer na sombra do Todo-Poderoso, nós podemos sim sermos mortos mesmo na sombra do Todo-Poderoso, e ainda assim Deus usa de alguma forma o instrumento da morte, da derrota, para ser vitória para o seu propósito supremo e para nos dar salvação. Pastor, vamos clarear mais? Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. Como diz Martinho Lutero, as partes claras das Escrituras iluminam as partes escuras. É um princípio hermenêutico de interpretar a Bíblia. Então, vamos para o Novo Testamento e ver o Novo Testamento explicando Salmos 91, olha que lindo. Vamos fazer uma exegese aqui, uma hermenêutica comunitária. Vamos ser abraçados por isso. Vamos ver o Novo Testamento nos conduzindo ao significado de Salmos 91. Judas 1:21, pode ouvir com atenção. Judas 1:21 diz: mantenham-se no amor de Deus. Irmãos, isso é o mesmo que dizer, mantenham-se sempre na sombra do Todo-Poderoso. João 15:9 diz, permaneçam no meu amor. Isso é o mesmo que dizer, permaneçam sempre à sombra do Todo-Poderoso. Em outras palavras, habitar na sombra do Todo-Poderoso, no abrigo do Altíssimo, é confiar implicitamente no amor de Deus, no poder de Deus, de que Ele dá a nós tudo o que precisamos para realizar a sua vontade, quer vivamos, quer morramos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que habitar na sombra do Altíssimo e manter-se no amor de Deus significa confiar em Deus e ter os subsídios espirituais para se permanecer fiel a Deus mesmo diante da morte. Aquilo que muitas pessoas veem como derrota, preste atenção, guarde isso no teu coração. Aquilo que as pessoas veem como derrota, Deus está usando como ferramenta de vitória para o seu povo. Isso é muito sério. Isso aqui tem a ver com as entranhas do Evangelho. Jesus morre para matar a nossa morte. Para muitas pessoas, por exemplo, tribulação, angústia, perseguição, fome e perigos de espada são sinônimos de derrota. Entretanto, para a mentalidade bíblica, essas são as ferramentas que Deus usa para vencer e trazer vitória para o seu povo, e para que de alguma forma o seu propósito soberano se permaneça intacto e que a sua glória seja espalhada entre as nações. Abra comigo Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, categoricamente, dá uma aula de explicação sobre Salmos 91. Romanos 8, do verso 32 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Que pergunta. Uma pergunta paulina. Agora ele responde. Será a tribulação? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo de espada? Como está escrito? Abre aspas. Tem entre aspas aí? Sabe por quê? É uma citação direta de Salmos 44. Olha só. Como está escrito? 2 pontos. Agora ele vai citar Salmos 44. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Agora o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, criatura que te pode... Qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo aqui argumenta que o amor de Deus para os seus filhos é provado na morte de Jesus. Deus que não propôs o seu próprio filho, mas o entregou por todos, como ele não nos dará todas as coisas? Paulo explica que se estamos em Cristo, na sombra do Todo-Poderoso, nada pode nos separar do amor de Deus que estamos em Cristo Jesus. Então Paulo lança até algumas possibilidades do que pode nos separar. Porque Paulo é ciente do que pode nos separar. Ele fala, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? E tribulação, irmãos, não é perseguição na rede social. Tribulação para Paulo não é pessoas fazendo fofoca contra você. Isso daí é mimizinho, isso não é problema bíblico. Né? Isso daí não é problema bíblico. Ai, pastor, tu me perseguindo, falando mal de mim. Eu estou sendo perseguido. Não, cara, é a vida. É vaidade. Tudo é vaidade, cara, para. Né? Tem nada a ver com perseguição. Cara, a gente não aprendeu ainda, né? Paulo, ele está falando de tribulação, gente. Aqui é os romanos, a igreja mais perseguida, a mais martirizada, tribulação de verdade. Morte física, nesse nível assim, não de fofoca. Tipo, o meu tio que falou mal de mim, de alguém... Ah, gente, isso é tão simples de resolver. 2 minutos de oração resolve. Um devocional bem feitinho, bem feitinho. Sabe como que é um devocional bem feitinho? Abre a Bíblia, lê a Bíblia, ora a Bíblia e vai pro dia. Não inventa moda. Ora, bem tranquilo, lê a Bíblia. Entendeu? Lê um comentáriozinho bom junto, para entender aquele texto, para você não ficar viajando o que significa isso daqui. E deu. Anota as dúvidas, manda para o pastor, a gente conversa. Já vai para o discipulado. Vida cristã, gente. É fácil de resolver. 2 minutinhos de devocional, esses problemas se acabam. Mas agora, tribulação? Entendeu? Tribulação, irmãos. Não é, eu não recebi esse mês. Que tribulação? Não, gente. Não, gente. Tribulação. Não é tribulação. Deixa eu te dar uma boa notícia. O seu problema não é tribulação. É um problema pequeno, comparado a um Deus grande, que se você tirar os olhos de si e olhar para ele, ele some. Amém? Fechou o momento motivacional. Volta para a palavra. Tô brincando. É palavra também. Tô zoando só. É bom pastorear uma igreja que eu tenho muitos amigos, né? Isso é uma benção. Então, Salmos 91, Paulo diz assim, angústia. Salmos 91 também tem essas questões de que Deus nos livra da angústia, que é o terror noturno, da perseguição, da nudez, né? E da morte, tudo isso. Então Paulo está dizendo, irmãos, agora preste atenção que aqui para mim é o que desata o nó no Salmos 91. Paulo está dizendo que os cristãos podem se manter no amor de Deus, na sombra do Altíssimo, e ainda assim serem abatidos como ovelhas. E sabe qual é o mais incrível? Ainda assim serem mais do que vencedores. Sabe o que isso significa? Que se a flecha que voa de dia for em direção ao seu peito e você cair morto por causa de Cristo, essa flecha não te derrota, porque a própria flecha que parecia obter vitória torna-se serva do povo de Deus, realiza o propósito soberano de Deus no mundo e o propósito salvador para a sua história. Aquilo que te mata
é o instrumento que Deus usa para trazer vitória. Isso é incrível. Deus mata a morte morrendo. Isso é incrível. Isso é incrível, isso é a nossa história. É o Evangelho. É assim que diz no livro de Apocalipse. E eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, pois eles não amaram sua própria vida e foram fiéis até a morte. Irmãos, deixa Deus ministrar teu coração. Ainda que você morra em perseguição, você vence diante de Deus. Esse é o tipo de segurança triunfante que Deus está nos chamando nessa manhã através de Salmos 91. Deus está falando nessa manhã. Duas metáforas contrastantes são usadas para a proteção de Deus em Salmos 91. E aqui, para mim, como pregador, eu fiquei a semana inteira, como diz Spurgeon, lutando com o texto. Né? Que isso daqui, irmãos, é muito sério. Olha isso aqui, ó. Nós temos fortaleza, que é o baluarte. O que é fortaleza? Muros de alta resistência. E Deus fala que nos protege através de fortalezas, que lanças e flechas não lhe tiram nenhum casco, mas também Deus nos protege como uma ave. E nos protege, assim como uma ave frágil, com suas penas frágeis, protege os seus filhotes. Irmãos, o Antigo Testamento, ele não explica qual é a relação entre uma resistência impenetrável de uma muralha com a fragilidade amorosa de uma ave ao reunir os seus filhos e juntá-los. Sabe onde nós vemos a resistência impenetrável de uma muralha e a fragilidade amorosa se juntando? Na cruz. É na cruz que nós vemos o poder absoluto da justiça e do amor sacrificial de Deus. É na cruz que nós vemos, através da fragilidade da morte de Cristo, criar uma barreira, uma muralha impenetrável que protege os filhos de Deus. Através da fragilidade de Cristo, Ele nos tornou fortes em Deus. E é por causa da resistência impenetrável das muralhas do amor de Deus, é que a nossa fraqueza é aperfeiçoada. Irmãos, através da fragilidade de Cristo, Deus cria em nós uma resistência impenetrável contra as adversidades da vida. Ei, irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei como que você chegou até aqui, não sei, mas eu sei o Deus que nós estamos diante aqui hoje, nessa manhã. Ei, meus irmãos, a fragilidade de Cristo é a barreira, é a muralha impenetrável, é o que sustenta a história, o que sustenta o cristianismo, é a crucificação, a fragilidade de um homem que morre. A fragilidade de Deus é mais forte do que todas as outras muralhas dos homens colocadas ao redor dela. E a resistência de Deus é mais amorosa, ao ponto de aperfeiçoar a nossa fraqueza em poder de Deus. Porque Deus aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. Por causa disso é que nós entendemos o terceiro discurso. Versos 14 ao 16. Deus diz, verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até o versículo 13 é o salmista falando. Agora do versículo 14 ao 16 é o próprio Deus falando. O salmista deixa de falar acerca de Deus. Agora o próprio Deus é quem toma a palavra e começa a falar ao salmista. E Deus repete 2 vezes as mesmas palavras. Eu os resgatarei. Eu vou livrá-los. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos ama. Deus é o objeto supremo. Deus é o objeto supremo do amor e da fé dos cristãos. Aqueles que amam a Deus, Deus dá garantia, Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem deles.
No entanto, irmãos, o livramento divino nem sempre significa uma fuga das adversidades. Às vezes significa encontrar Deus dentro da adversidade. Muitas vezes é como Estevão, que mesmo em meio às pedras que atiravam sobre ele, ele viu os céus abertos. Ou como Paulo, ao cair com o rosto em terra, ao olhar para cima, ele encontra-se com o Senhor. Ou como João, preso e exilado na ilha de Patmos, ele vê os céus abertos e a pessoa mais bonita da face dessa terra e do cosmos, Jesus Cristo. O Salmos 91 não é uma energia que nos livra da adversidade, mas um portal que se abre em meio à adversidade e nos permite se encontrar com Deus em meio à adversidade. Este salmo é um cântico de profunda consolação para quem busca descanso em Deus em meio às adversidades da vida, nas tempestades. Lembre-se, Ele é seguro e Ele é sereno. Muitas vezes o nosso coração é inquieto e frenético. Nós viemos de uma cultura workaholic. E uma cultura workaholic acelera o nosso coração no nível tão alto que a gente acaba se precipitando na vida. Nessa manhã, experimente o Pai cuidando do teu coração. Desfrute do Pai protegendo tua alma. Descanse, porque todos esses problemas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e eu lhes darei descanso. Ei, meus irmãos, hoje a aplicação para nós é um convite de Deus para aprendermos o verdadeiro propósito das adversidades que estamos enfrentando. Que não é orar para que as adversidades parem, mas é nos encontrar com Deus e um refúgio em meio às adversidades. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, se Deus marcasse um encontro com você dentro de um furacão, este lugar seria mais seguro do que um jardim. Lugar de paz não é ausência de problemas. Lugar de paz é o lugar onde não falta a presença de Deus. Jordan Raynor, no livro Redimindo o Seu Tempo, ele vem desconstruir aquela ideia de organizar a vida a partir dos propósitos principais. Liste os 3 principais propósitos principais da sua vida. E depois, a partir disso, estabeleça um fluxo diário de trabalho. Jordan Raynor fala assim, se não existe os 3 principais problemas, os 3 principais propósitos, porque o nosso cérebro, irmãos, ele não lista pequena preocupação ou grande preocupação. Nós vivemos preocupados. Você sabia que se todos os seus... Vamos dizer que hoje a sua maior dificuldade seja financeira. Se hoje ela fosse completamente sanada, você sabia que o teu coração ainda continuaria inquieto? Que o seu problema não seria resolvido? Não seria resolvido. Você não estaria em paz. Agora eu vou viver em paz. Ganhei na Mega Sena. Agora eu vou viver em paz. Não vai, querido. Não vai. Não é nem falar do imposto de renda final do ano, né? Não vai viver em paz, querido, porque não é isso. Porque o nosso cérebro, irmãos, biologicamente não lista pequena preocupação, grande preocupação, e agora acabou, agora eu estou em paz. Não, irmãos, nós somos seres caídos, lembra do pecado original? Enquanto vivermos nessa terra, nós iremos querer coroar qualquer coisa, menos a Cristo. E o nosso coração vai vivendo uma vontade indomável de se voltar contra Deus. Portanto, paz não é problemas externos resolvidos. Não é a casa dos sonhos, não é a viagem dos sonhos, não é o salário dos sonhos. Paz é estar em Deus. Isso é paz. Isso é paz. E sabe o que Deus está te chamando hoje? Para morar dentro do abrigo do Altíssimo. Você sabia que morar no abrigo do Altíssimo retarda o giro frenético dos nossos corações? A vida com Deus desacelera a nossa vida agitada. Ele é o Deus da paz, irmãos.
Faça de Deus, ouça com atenção, faça de Deus o seu abrigo e experimente a paz em meio às adversidades, ou melhor dizendo, faça de Deus o seu abrigo e experimente encontrar com Ele em meio às adversidades. O escritor de hinos do século XVIII, Charles Wesley, ele captou muito bem essa ideia de Salmos 91 em seu hino. Tu, fonte oculta de repouso tranquilo. Ouça com atenção. Eu não vou cantar, claro. Na vergonha, minha glória e minha coroa. Na necessidade, meu suprimento abundante. Na fraqueza, o meu poder onipotente. Nas prisões, minha liberdade perfeita. Minha luz na hora mais escura de Satanás. Na dor, a minha alegria indescritível. Minha vida na morte, meu paraíso no inferno. Irmão, se Deus marcar um encontro com você dentro de um furacão, este lugar tem mais paz do que um jardim seco da presença de Deus. Salmos 91. Abre um portal em meio às calamidades e faz-nos encontrar com o Senhor. Irmãos, como que podemos estar em Deus? Luiz, como que eu posso estar em Deus? Como que eu posso sair daqui? Como que eu posso tomar essa atitude? Como é que eu posso responder isso? Como que eu posso responder o estar em Deus? Duas coisas que você pode estar em Deus. Primeiro, palavra de Deus. Palavra de Deus é estar no abrigo de Deus. Palavra de Deus é estar no refúgio de Deus. Você já parou para calcular quantas horas você passa calculando o tamanho do seu problema? Sendo que você passa poucos minutos orando e lendo a Bíblia, achando que uma coisa não tem a ver com a outra, sendo que, na verdade, o teu maior problema não é a falta de algo, mas é não priorizar aquele que pode ordenar a sua vida com a força do seu próprio braço, e não com o seu braço. Estão entendendo? Palavra de Deus diária é estar no abrigo de Deus. Pastor, e segundo, igreja local. Comunhão dos santos. Um membro fora do corpo, ele vai se esfriando. Por isso que o dia do Senhor é muito importante. Não há nada mais importante do que você fazer no domingo, que é estar com os irmãos na fé. Não há nada mais urgente do que isso. Você sabia disso? Os puritanos levavam muito a sério, mas é claro, recorrer aos puritanos é tipo usar a carta coringa, né? Não vamos usar os puritanos nisso. Irmãos, entendeu? Nós precisamos estar em comunhão com a igreja local. Isso é estar em Deus. Isso é estar no Senhor. Nós precisamos estar em Deus e priorizar isso como estar no abrigo de Deus. Estar sendo protegido por Deus. Mas quando nós estamos enfrentando problemas, são duas coisas que a gente foge. De ler a Bíblia e de estar na igreja. É verdade ou é mentira? Quando dá BO, a gente quer fugir daquilo que pode resolver os nossos problemas. Irmãos, quando estamos sem saída, a palavra e a igreja local é o melhor lugar para se estar. Pois esses lugares é o abrigo de Deus, eterno na terra, corporificado. Por isso, que Deus nos conduza a viver Salmos 91. Pois este é o verdadeiro significado de Salmos 91. Que é mesmo que a flecha acerte Jim Elliot. Deus usa isso para produzir glória para o seu nome. E a flecha que mata é o instrumento que Deus declara vitória para ele, para o seu povo e para manter o seu propósito soberano intacto e para que as nações o louvem. Amém?